é a prece. A prece é composta por 3 atos fundamentais: agradecer, louvar e pedir. E parafraseando o nosso querido irmão Fernando, ele costuma dizer: pedimos muito, louvamos pouco e agradecemos nunca. A prece vem do latim prex ou preces. Significa pedido, súplica e desejo. Gandhi diz-nos assim sobre a prece: comunicação com o divino em nós. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, diz assim: é uma evocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. No livro Tesouro dos Espíritas, de Herculano Pires, ele diz-nos assim: a prece é a mais poderosa arma de que o espírita dispõe, como ensinou Allan Kardec e como proclamou Leon Denis. A prece verdadeira, brotada do íntimo, como a fonte límpida brota das entranhas da terra, é de um poder não calculado pelo homem. O espírita deve utilizar-se constantemente da prece. Ela lhe acalmará o coração inquieto e aclarará os caminhos do mundo. Onde é que podemos encontrar o poder da prece? O poder da prece está no nosso pensamento. E Allan Kardec diz-nos: está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Diz-nos isto no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre o pensamento revela que 40% dos nossos pensamentos jamais acontecem, 30% lamentam o passado, 12% têm a ver com a saúde, 10% assuntos insignificantes, 8% apenas assuntos relevantes. Reparem por onde é que anda o nosso pensamento. Citando novamente Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pensamentos associados. 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, orarão quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam. Agora vamos ver a qualidade da prece. Quando orarmos, não nos assemelhemos aos hipócritas que fingem orar, conservando-se em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechando a porta, orai a vosso Pai em segredo, e o vosso Pai que tudo vê, o que se passa em segredo, vos dará recompensa. Nós não precisamos de andar por aí com o livrinho, com as mandalas, a orar alto e bom som. Não, no recanto, sossegados, é de um poder enorme. Se tirarmos todos os dias 5 minutos que sejam, de manhã e ao deitarmos, é o suficiente para podermos estar em paz connosco mesmo. Não afetais orar muito em vossas preces como fazem os pagãos, julgando que pela quantidade de palavras serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais antes de lhe pedirdes. Isto, Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Agora vamos ver o que é que nos diz Marcos, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes alguma queixa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe também os pecados.
Se não lhe perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não perdoará os vossos pecados. Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14. Propôs também esta parábola aos que confiavam em si, como se fossem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu de pé orava intimamente desta forma: Meu Deus, graças vos dou por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, pelo contrário, conservando-se afastado, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu vos declaro que este voltou para a sua casa justificado e o outro não, porque aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Quando quiserdes orar, disse ele, evitai que vos vejam, orai secretamente, evitai orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade com que dizes a prece. Se antes de orar tiveres algum ressentimento contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece deixa de ser agradável a Deus quando não parte de um coração puro de todo o sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai as vossas faltas e não as vossas qualidades. E quando vos comparardes aos outros, procurai o que de mal existe em vós. Eficácia da prece. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Tudo quanto pedirdes pela prece, crede que obtereis e que vos será concedido. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, fundadas em que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo que lhes exponhamos. Todo o universo é regido por leis eternas e não podem os nossos votos alterar as leis divinas. Sem dúvida alguma, existem leis naturais que são imutáveis, que Deus não derrogaria conforme o capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida são submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, o homem não seria mais do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, hipótese em que só lhe restaria curvar a cabeça sob o peso de todos os acontecimentos, sem buscar evitá-los, sem procurar desviar-lhes os golpes. Se Deus lhe concedeu raciocínio e inteligência, foi para que deles se servisse, assim como lhe deu a vontade para crer, a atividade para ser posta em ação. Deus pode aceder a certos pedidos sem infirmar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre isso do assentimento de sua vontade. Não seria lógico concluir desta máxima: tudo quanto pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, como injusto será acusar a providência por não anuir a todos os pedidos que lhe são feitos, porquanto, melhor que nós, ela sabe o que necessitamos. Dessa maneira é que procede o Pai prudente, recusa ao Filho o que seja contrário ao interesse deste. O que Deus poderá conceder, se confiante o homem lhe suplicar, é a coragem. Na paciência e na resignação, igualmente encontra ele meios de escapar aos embaraços, pelo auxílio das ideias que os bons espíritos lhe sugerem, deixando-lhe, porém, o mérito da ação. Se assim não fosse, nós estaríamos coartados do nosso livre-arbítrio, e assim
Os espíritos sugerem ideia, nós fazemos-la ou não. Temos esse livre-arbítrio para a pôr em prática, se quisermos ou não pôr. Deus assiste os que ajudam a si mesmos, confirmando esta máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. Não auxilia os que tudo esperam do socorro estranho, sem usar das próprias faculdades, sem nada fazer, preferindo a maior parte das vezes ser socorrido por milagre. Sabemos nós que milagres não existem. Exemplifiquemos. Um homem que se extraviou no deserto, sofreu horrível sede, sente-se desfalecer, deixa-se cair no chão e pede a Deus assistência. Espera, mas nenhum anjo lhe vem trazer água. Todavia, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar e seguir um dos atalhos que vê diante de si. Por movimento maquinal, reunindo todas as forças, levanta-se e caminha ao acaso. Chegando a uma proeminência, descobre ao longe um regato e, ao vê-lo, recobra a coragem. Ora, se ele tiver fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, exclamará: que boa ideia eu tive! Que fortuna em preferir o atalho da direita ao da esquerda! Realmente, o acaso nos auxilia muitas vezes. Como me felicito pela coragem e por não me haver deixado desanimar. Mas, perguntarão, por que não lhe disse claramente o bom espírito? Segue este atalho e ao fim encontrarás o que precisas. Porque não se mostrou para guiá-lo e erguê-lo do abatimento. Por esse modo o convenceria da intenção providencial. Tal não se deu. Primeiro, para que ele aprendesse que é preciso ao homem auxiliar-se a si mesmo, fazer uso das próprias forças. Segundo, para, deixando na incerteza, e despertar-lhe a fé, como aquele ditado chinês: não lhe dês o peixe, mas ensina-o a pescar. Deus põe em prova a confiança nele depositada e a submissão à sua vontade. A criança que cai e se percebe alguém, grita e espera que esse alguém venha levantá-la. Se porém não vê ninguém, faz esforços e levanta-se sozinha. Isto acontece muito com os pais quando veem um menino que tropeça. Ai, meu rico menino, vão logo a correr. Não, deixem o menino se levantar se ele não se magoou seriamente. Porque sabe, está sempre a contar com a ajuda e se um dia cai e não tem ajuda, desata ali num barreiro, se calhar, em vez de tentar desenvencilhar-se sozinho. A ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma evocação. Por meio dela, pomos o pensamento em relação com o ente a quem a dirigimos. Pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Quem a faz pode pedir para si ou para outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da vontade divina. As que se dirigem aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres além de Deus, é simplesmente como intermediários ou intercessores, pois nada se pode obter sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz-nos compreender a ação da prece, explicando o processo da transmissão do pensamento, quer o ser por quem se ora venha ao nosso chamado, quer o nosso pensamento chegue até ele. Para compreender o que se passa nessa circunstância, convém imaginar que todos os seres encarnados e desencarnados se acham mergulhados no mesmo fluido universal que enche o espaço, tal qual o estamos neste planeta, na atmosfera. Aquele fluido recebe uma impulsão da vontade. É o veículo do pensamento, tal qual o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou vice-versa,
uma corrente fluídica se estabelece de um para o outro, transmitindo o pensamento, tal qual o ar transmite o som. A energia da corrente está na razão da energia do pensamento e da vontade. É por esse meio que a prece chega aos espíritos, estejam onde estiverem, que eles se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que as relações se estabelecem. Esta explicação não tem por fim materializar a prece, mas dar-lhe efeito inteligível, demonstrando que ela pode ter ação direta, efetiva, sem que por isso o seu efeito deixe de estar subordinado à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, de quem somente depende a eficácia daquela ação. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Assim, adquire ele a força necessária para vencer as dificuldades e entrar no bom caminho, se deste se houver afastado. Também assim, desviará de si os males que por sua culpa atraísse. Por exemplo, um homem vê a sua saúde arruinada pelos excessos cometidos e arrasta até ao fim de seus dias uma vida de sofrimentos. Terá razão de se queixar quando não alcançar a cura? Não, porque pela prece poderia ter obtido força para resistir às más tentações. Separando-se os males da vida em duas partes, uma formada pelas tribulações que um homem não pode evitar e a outra pelas que lhe causam sua incúria e excessos, ver-se-á que esta excede de muito àquela, tornando-se, pois, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições e que as evitaria se sempre agisse com prudência e acerto. É igualmente real que essas misérias resultam de infringirmos as leis de Deus e que, se as observássemos fielmente, seríamos perfeitamente felizes. Se não excedêssemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, evitaríamos as enfermidades que são a consequência dos excessos e as vicissitudes a que essas moléstias nos arrastam. Temos o exemplo de agora, do que está a acontecer connosco. Se limitássemos as nossas ambições, não teríamos a ruína. Se não quiséssemos subir além do que podemos, não teríamos a queda. Se fôssemos humildes, não passaríamos pela decepção de ver abatido o nosso orgulho. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos mendigos, nem invejosos ou ciumentos. Evitaríamos as questiúnculas e as dissensões. Se não fizéssemos mal aos outros, não recearíamos as vinganças. Admitindo que o homem nada possa contra outros males e que a prece seja ineficaz para deles preservá-lo, já não será bastante que possa libertar-se de todos os que provêm de si mesmo? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, pois tem por fim obter a inspiração salutar dos bons espíritos e a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode ser funesta. Neste caso, não é o mal que eles desviam, mas o nosso mau pensamento, que, aliás, nos pode causar grande mal. Não embaraçam em coisa alguma os decretos de Deus, não suspendem o curso das leis da natureza, apenas impedem que infringamos essas leis, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Mas fazem-no sem que o saibamos, de modo oculto, para não nos tolher a vontade. O homem ficará, então, na posição de quem solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando sempre a liberdade de os seguir ou não. Deus assim o quer para que o homem tenha responsabilidade dos seus atos e para lhe deixar o mérito da escolha entre o bem e o mal. Se a prece for fervorosa, pode ter a certeza de obter sempre, e assim aplicam-se estas palavras do Evangelho: pedi
e obtereis. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é desconhecer a bondade de Deus, é renunciar à sua assistência e ao bem que pode alcançar aquele que ore e bem assim aquele por quem se ore. Acedendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus tem muitas vezes em vista recompensar o intuito, a dedicação e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre mais eficácia. O homem viciado e mau não pode orar com fervor e com a confiança que somente a verdadeira piedade inspira. Do coração do egoísta, que apenas pelos lábios ora, só saem palavras, jamais os impulsos caridosos que dão à prece o grande poder. Aquele que não se julgue em condições de exercer salutar influência, nem por isso deve abster-se de orar em favor de outrem, acreditando-se indigno de ser ouvido. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa, porque os espíritos, pela ação fluídica que exercem sobre os homens, suprem, se preciso, a insuficiência de quem ora, quer atuando diretamente em seu nome, quer dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando digno desse favor ou quando a sua súplica possa ser útil. O valor da prece está no pensamento sem dependência do local, de palavras e de ocasião em que seja formulada. Portanto, pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, só ou em conjunto. A influência do local ou da ocasião depende de as circunstâncias favorecerem ou não o recolhimento. É claro, não vamos fazer uma prece no meio de um concerto de rock, por exemplo. Não tinha cabimento. A prece em comum tem a ação mais poderosa quando todos se associam de coração ao mesmo pensamento, objetivando o mesmo fim. Preces inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência nenhum fruto colhe. Se apenas com o coração louvardes a Deus, como é que um daqueles que só a sua própria língua entendem dirá Amém? Quando terminais a vossa ação de graça, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é a vossa ação não seja boa, ela, porém, não concorrerá para a edificação dos outros. Isto é dito por Paulo na primeira epístola aos Coríntios. O que dá valor à prece é o pensamento que se lhe liga. Ora, impossível é que se ligue o pensamento ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Na sua imensa maioria, as preces feitas numa linguagem que aquele que as faz não compreende, não passam de um agregado de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque a alma, preciso é que cada uma das suas palavras desperte uma ideia. Ora, se não lhe compreendermos as palavras, ela nenhuma ideia despertará. Será a repetição de uma fórmula cuja maior ou menor virtude dependerá do número de vezes que seja repetida. Muitos oram por obrigação e alguns unicamente em obediência a um costume. Assim, uns e outros se julgam exonerados do dever de orar, desde que repetiram certo número de vezes, em tal ou qual ordem, a mesma oração. Deus, porém, que lê nos corações, conhece o pensamento e a sinceridade de cada um. Instruções dos Espíritos, maneira de orar. O dever primordial de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas com poucos sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que, em seguida umas às outras, articulais maquinalmente,
constituindo isso um hábito que considerais cumprimento de dever que vos pesa, qual pesam todos os deveres. A prece do cristão, do espírita, qualquer que seja o seu culto, deve ser feita logo que o espírito retoma o peso da carne. Deve elevar-se à majestade divina com humildade, vinda das profundezas do eu, num transporte de gratidão por todos os benefícios até àquele dia concedidos, pela noite que acaba de passar e durante a qual foi permitido, ainda que a mau grado, ir ter com os vossos amigos ou guias, a fim de aurirdes do contacto com eles mais força e perseverança. Ela deve elevar-se humilde ao Senhor, para lhe recomendar vossa fraqueza, para suplicar amparo, indulgência, misericórdia. Na prece, deveis formular o pedido das graças que tiverdes necessidade, mas necessidade real. Inútil será pedir-vos ao Senhor que abrevie vossas provas, que vos dê alegria e riquezas. Pedi-lhe vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como fazem muitos, não vale a pena orar, pois que Deus não me atenderá. Na maior parte das vezes que pedis a Deus, quantas vezes já vos lembrastes de pedir o vosso melhoramento moral? De certo, bem poucas, mas, em compensação, vos tendes lembrado de pedir bom êxito nas vossas empresas terrenas e muitas vezes haveis exclamado: Deus não se ocupa conosco, se ocupasse não haveria tantas injustiças. Isto revela insensatez e ingratidão. Se descesseis ao fundo das vossas consciências, descobriríeis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, portanto, antes de tudo, a vossa melhoria, e vereis que torrentes de graças e de consolações vos banharão. Deveis orar incessantemente, sem que para isso seja necessário vos recolhais ao vosso oratório ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece de cada dia consiste no cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é praticar um ato de amor para com Deus o prestar-vos aos vossos irmãos a assistência de que eles tenham necessidade moral ou física. Não é praticar ato de reconhecimento o elevares o vosso pensamento a Ele quando vos vem uma felicidade, quando evitais um acidente, quando uma contrariedade apenas vos roça dizendo: sede bendito, meu Pai. Não é praticar um ato de contrição ou vos humilhardes diante do Juiz Supremo quando sentis que falistes, ainda que lhe dirigindo somente um pensamento fugitivo e dizendo: perdoai-me, meu Deus, pois que pequei por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me força de não mais falir e a coragem de reparar a minha falta. Satisfação decorrente da prece. Se soubesseis quanto bem faz a fé ao coração e como encaminha a alma para o arrependimento, quantas são as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que abranda ao excessivo calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos leva à senda que conduz a Deus. No recolhimento e solidão estais com Deus. As vossas almas depreendem-se da matéria e rolam esses mundos infinitos e etéreos, que a vossa linguagem não poderá definir essa felicidade que vos entra abundante pelos poros. Tão viva e refrigerante é a fonte em que se bebe quando se ora. Os pobres humanos desconhecem. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e aspira quando se transporta pela prece a essas esferas desconhecidas e habitadas. Sem mescla de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Orai à semelhança do Cristo quando levava a sua cruz ao Calvário. Carregai também a vossa cruz e sentireis as dulcíssimas emoções que sua alma experimentava.
ainda que o oprimisse o peso de um madeiro inflamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Isto é Santo Agostinho que nos diz em Paris, em 1861. Pela vossa atenção, muito obrigado.